Fala pessoal, todos bem? Professor Gessé Lugon aqui para mais uma aula de gestão de academia. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de como calcular suas metas de venda. É um assunto, gente, extremamente importante e é um assunto muito técnico, né? É um assunto muito técnico, a gente vai ter que entrar na nossa matemática, né? Não pensei que eu fosse trabalhar com matemática dentro da educação física, né? Mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de matemática hoje, gente. Então, não é fácil você estabelecer uma meta de vendas. Inicialmente eu vou dizer que tem duas formas de calcular. A primeira seria você verificar o histórico do ano anterior. Por exemplo, o mês de março, você verifica quanto vendeu no ano anterior, no mesmo mês. Isso aí já vai te dar uma boa base, né, de vendas. Mas não é tão assertivo, né? Então não fica muito bom você ter só esse parâmetro. Se a gente puder calcular de uma forma mais técnica, fica muito melhor e a gente pode usar os dois parâmetros, o técnico e o histórico, né? Além também da intuição, da maturidade do gestor, da experiência, né? Bom, para a gente começar, pessoal, a gente tem que saber alguns conceitos, tá bom? Vamos trabalhar primeiro o conceito de receita e o conceito de faturamento, ok? Quem não é da administração pode confundir esses dois conceitos. Receita é aquilo que vai cair no seu caixa no momento da compra, certo? Então o aluno pagou a mensalidade, ele comprou à vista, já vai cair naquele momento, naquele mês. Você conta com aquela entrada no seu caixa. Isso é receita. Faturamento é diferente. Faturamento é o valor da venda. Por exemplo, você vendeu um plano anual, vamos botar aqui no valor de R$ 1.600, né? 12 de R$ 160, por exemplo. Então, esse faturamento, ele entra no valor total. Você faturou, você vendeu R$ 1.600, mas ele não consta no seu caixa, entendeu? Então, uma parcela do faturamento, sim, vai entrar no seu caixa. Só uma parcela de R$ 160. Mas as outras 11 parcelas, digamos que elas vão constar como recebíveis, entendeu? Então não é garantido. Então esse é o conceito que a gente precisa trabalhar. Por quê? No meu método de venda, eu trabalho com receita. Eu não gosto de usar o faturamento, ok? Então isso aí fica opcional do gestor comercial, tá bom? Gente, outro conceito muito importante para a gente aplicar no nosso método é o conceito de perdas e o conceito do Chan, ok? Perdas diz respeito a cancelamentos e a inadimplência, certo? Planos cancelados e a inadimplência, planos não pagos, ok? O Chan, ele é uma taxa, ele é um percentual. Então, eles têm funções diferentes, apesar de se confundirem. Eu posso dizer que perdas e cancelamentos é um número mais operacional, entendeu? O Chan é uma taxa mais estratégica, tá bom? Além de ser um valor percentual. Então, lá na frente a gente vai trabalhar com perdas e com Chan. Por isso que é ideal a gente já ter essa diferença agora, tá bom? Esclarecidos esses conceitos, pessoal, vamos entrar aqui no passo a passo, vou ficar desse lado aqui para ficar melhor. Vamos estabelecer aqui o passo a passo para a gente começar a calcular nossa meta de vendas, tá bom? O primeiro passo é você estabelecer a receita necessária para a sua operação, ok? Como é que a gente faz isso? Você, gestor, vai ter que saber o seu custo total, ok? O custo para você operar. Botei um exemplo aqui de 25 mil, ok? Um exemplo bem realista. Juntando com o seu custo, você vai definir sua margem de lucro. Sabemos que o lucro que remunera os proprietários de academia fica entre 20% e 30%, né? É que geralmente o mercado remunera. Então,
em cima de 25 mil, 30% vai ficar 10 mil, ok? Então, a gente precisa de uma receita de 35 mil mês para a gente poder pagar as contas e para poder gerar 30% de lucro para o empresário, ok? Tem um detalhe, gente. A gente conta com recebíveis. O que são recebíveis? São dinheiros de vendas anteriores, que elas vão bater no mês corrente. Então, eu preciso também saber os meus recebíveis, né? São planos de longo prazo vendidos anteriormente. Quanto eu tenho de recebíveis nesse mês? Botei aqui um valor de 13.800 para a gente continuar a nossa conta, tá bom? Vamos junto, turma? Segundo passo, a gente precisa fazer a correção das perdas, pessoal. Isso é um pulo do gato, tá? Pouca gente faz isso, tá bom? Pouca gente faz isso. Relembrando, as perdas são o cancelamento mais a inadimplência, ok? Então, a gente tem uma receita, se eu diminuir 35 mil, que é a minha receita-alvo, dos meus recebíveis, eu vou ter uma receita necessária de 21.200. Então, teremos que vender 21.200 nesse mês, ok? Eu pego a receita-alvo, que é 21.200, e divido por 1 menos as perdas, ok? Então, grava essa fórmula aí, 1 menos as perdas. Receita-alvo dividido por 1 menos as perdas. Fazendo essa continha, vai ficar 21.200 dividido por 15%, certo? Eu estou assumindo aqui que tivemos 15% de perda, tá bom? Então, a gente vai dividir 21.200 por 0,85. Isso vai ser igual a R$ 24.941. Ou seja, assumindo as perdas, fazendo a correção das perdas, eu tenho que vender R$ 24.941, ok? Para não ficar defasado esses 15% de perda aí, que é a média que geralmente tem, que todo mês tem, tá bom? Pessoal, passando para o terceiro passo, a gente vai ter que converter em número de alunos, ok? Vamos assumir que o nosso ticket médio é de R$ 120, tá bom? Então, eu vou pegar o valor da receita-alvo, já com as perdas corrigidas, de 24.941, e vou dividir por 120, que é o ticket médio. Eu preciso de 208 novos alunos pagantes para obter essa receita, tá bom? Partindo para o quinto passo, a gente vai diminuir do CHAN, ok? O que é o CHAN? É uma taxa, como eu falei lá na base conceitual. É uma taxa de perda de serviços recorrentes, certo? A nossa taxa aqui do exemplo, por sinal, está até alta, ela está em 10%. O legal é ficar aí entre 5%, tá bom? Para serviços de recorrência. Então, primeiro passo aqui é saber a base atual. Se eu tinha R$ 13.800 de recebíveis, eu vou dividir isso por R$ 120, que é meu ticket médio. Vai me dar 115 alunos de base. Então, a minha base de alunos era 115, ok? Vamos assumir um CHAN de 10%. 115 menos 10% fica 11,5. Vamos arredondar para 12 para ficar melhor, tá bom? Então, um CHAN de 12. O que eu vou fazer agora? Estabelecer minha meta final de vendas. Eu teria que ter 208 clientes, certo? Só que, assumindo uma perda de mais 12 clientes, que é o CHAN, eu tenho que ter no final 220 alunos. Então, tá vendo como é que é diferente esse cálculo de meta? Porque eu levei em consideração aqui as perdas, que é os cancelamentos e a inadimplência. E o CHAN, a média, né, que são os alunos que não renovam, que vão embora. Então, se não fizermos essas duas correções, o nosso número dá errado e a conta não bate.
é um erro que muitas academias cometem, tá bom? Se você for só na forma intuitiva de calcular. Essa forma técnica, ela é muito assertiva. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima, é um conhecimento de extrema valia para os gestores de academia. Gente, se eu tenho que vender 220 matrículas, 220 alunos novos no mês, a R$120 de ticket médio, eu tenho que fazer um caixa de 26.400, certo? 26.400. Eu ainda aqui não coloquei a taxa de crescimento, porque aqui nós só empatamos, certo? Nós só empatamos até agora. Eu não quero crescer, o mercado, ele exige o quê? Mais ou menos 2% de crescimento. Então, eu teria que jogar aqui 2%, né, em cima de 220, teria que ter aí mais alguns números de alunos para a gente ter crescimento, porque até então eu só empatei. Tá vendo como a gente tem que ter esses cálculos? Porque muitas vezes a gente acha que é só vender ali a diferença, o gap da receita-alvo menos os recebíveis, e não é, a gente tem que fazer as correções. Agora, pessoal, com esse montante de 26.400, que eu já sei que eu preciso vender nesse mês corrente, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar isso na próxima aula. A gente tem que traçar as metas de vendas, certo? Aqui eu calculei a meta, eu só calculei o valor. Agora, como que a gente faz isso lá na prática, essa divisão de metas? Como é esse procedimento? No próximo vídeo eu passo isso pra gente, tá bom? Grande abraço, turma!